aqui. Declaro aberta a sessão do dia 28 de agosto de 2024, invocando a proteção do Altíssimo e cumprimentando inicialmente os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público aqui presentes, todos, a começar pela desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, desembargador Francisco Gleidson Pontes, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva e desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Cumprimento também a excelentíssima representante da Procuradoria Geral de Justiça, doutora Sheila Cavalcante Pitombeira, e o excelentíssimo representante da Defensoria Pública, doutor Vitor Emanuel Esteves. Também os servidores integrantes da Secretaria, na pessoa da secretária doutora Ismênia Nogueira, e os servidores responsáveis pela nossa transmissão, na pessoa do senhor Edson Mendes, a Força Policial, também aqui presente, os advogados e partes também presencialmente neste recinto. Inicio com a apreciação e aprovação da ata número 29/2024, da sessão ordinária de 21 de 8 de 2024. Alguma objeção, senhores? Então, a ata aprovada. Processos retirados de pauta. Nós temos dois. Um da minha relatoria, é 1.48, apelação civil 025, 27, 21, 65, 2021. Polo ativo é Bracon, administradora de consórcio limitada, e polo passivo Estado do Ceará. Outro da relatoria da desembargadora Maria Nailde, é 1.99, agravo de instrumento 3.551, 47, 2024. Polo ativo, Chaiane Leal Minel e polo passivo Estado do Ceará. Temos também processos retirados de mesa. Da minha relatoria, 1.72, apelação em remessa necessária, número 017 50 20, dígito 4, 2016, polo ativo TIM Celular SA, polo passivo Estado do Ceará. Também outro da minha relatoria, apelação número 013 6404 52 2018, apelante FedEx Brasil Logística e Transportes SA, e apelado município de Fortaleza. Temos também um processo retirado de mesa da relatoria da desembargadora Maria Nailde, que é a apelação com remessa necessária 3.47730-2024, apelante José Deusenir Santos da Silva e apelado município de Maracanaú. Passaremos agora aos processos com pedido de vista. Mas aqui verifico, e gostaria também de pedir aqui a permissão dos colegas, para inverter um pouco a ordem, para iniciar com os processos com pedido de preferência com sustentação oral, tendo em vista que há uma preferência de uma parte aqui presente, e eu gostaria de dar essa preferência por conta do tempo, né, para a espera. Então, iniciando aqui, processos com pedido de preferência com sustentação oral. Nós temos o processo 1.222 da pauta, uma apelação civil número 015 81 19 63 2013, é o item 135 do PJE. Relatoria da desembargadora Maria Iranilde Moura Silva. O apelante é o Estado do Ceará e a apelada Ana Rita Pinheiro Milhome. O advogado doutor José Francisco Ferreira Rebouças. Está em sala virtual. As partes estão presentes, não é isso? Isso. As partes aqui comparecem e pedem essa sustentação oral. Então, doutor José Francisco Ferreira Rebouças, aqui verifico que o voto atende os interesses da apelada, da senhora Ana Rita Pinheiro Milhome. É a senhora presencialmente, não? É o pai, o senhor é o pai que fez o pedido para o comparecimento, certo? Eu estou presente como advogado na sala virtual. Certo, e o senhor entendi. Então, eu gostaria de indagar ao senhor, doutor José Francisco, se o senhor dispensa a sustentação oral, tendo em vista que o voto atende os interesses da senhora Ana Rita.
Presidente, diante dessa informação, nós dispensamos e deixamos os votos de um bom trabalho para a turma julgadora. Cordial cumprimento a todos. Agradeço a gentileza, doutor José Rebouças, e passo aqui a palavra à desembargadora Maria Iraneide para a síntese do julgamento e para o vosso conhecimento também. Tá, obrigado. Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos à Vossa Excelência. Em nome de quem eu cumprimento os demais membros integrantes desta colenda Câmara, desembargador Anaíl, desembargador Deis, desembargador Evaldo, meus cumprimentos também à doutora representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Sheila Pitombeira, presente, também os cumprimentos ao nobre defensor público, que representando a Defensoria Pública do Estado. Meus cumprimentos aos advogados presentes, aos servidores, aos advogados que estão na sala física e na virtual. Meus cumprimentos especial ao representante a senhora Rita, né, doutor Francisco José Rebouças. Senhora presidente, eu vou agora, então, iniciar aqui a leitura da ementa que elucida aqui a questão, e como Vossa Excelência já adiantou, o voto antecipado, ele já é aqui expresso, atende aos interesses da autora. Então, está assim vazada a emenda, senhora presidente. Processual civil, apelação civil, embargos à execução, título executivo judicial, pensão por morte, instituidor, ex-deputado estadual, filha inúpita, previsão legal, direito adquirido, rediscussão da matéria, impossibilidade, ofensa à coisa julgada material, precedentes, comprovação da existência de união estável, inovação recursal, questão não apreciada em primeiro grau, inviabilidade de arguição em sede de apelação, recurso conhecido em parte e na parte conhecida desprovida, sentença mantida. Excelência, eu creio que o caixa alto da ementa já bem resume, a não ser que a parte que eu leio aqui o desenvolvimento dos itens, mas de sorte que a parte positiva é apelo conhecido em parte e nessa parte desprovida de sentença mantida. É como voto. Pois não. Obrigada, desembargador Iraneide. Como voto o desembargador Luiz Evaldo. Presidente, eu confirmo meu voto provisório acompanhando a douta relatora. Minha vez também confirmo o voto provisório, acompanho a douta relatora e proclamo o resultado aqui para conhecimento do doutor Rebouças e das partes aqui presentes. Apelação civil conhecida parcialmente e na parte conhecida desprovida, sendo a apelação a do Estado do Ceará. Algum esclarecimento? As partes do julgamento terminou. Se desejarem permanecer ou continuar, poderão fazê-lo, mas em resumo é favorável ao interesse, né, da senhora Ana Rita. Peço permissão a Vossa Excelência para me retirar e agradeço a atenção. Pois não, doutor Rebouças. Boa tarde. Boa tarde. Então, aqui retornando à nossa parte, é melhor. A nossa secretária vai prestar os melhores esclarecimentos à parte aqui presente sobre esse julgamento. E nós continuamos agora, retornando à nossa pauta, com o processo com pedido de vista, 2.1, apelação civil número 028-9565, 14-2021. O apelante é o senhor Marcelo Ramon Duarte Vicente,
e os apelados do Estado do Ceará e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos, SEBRASP. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Na sessão do dia 21 de agosto do ano em curso, após a sustentação oral por videoconferência do doutor Tiago Elton Miranda Ribeiro, a palavra retornou à eminente relatora, que pediu vista dos autos para melhor reexaminar a matéria. Aqui indago se a nobre relatora vai colocá-lo em julgamento. Não sei se ela está em mesa. Só, por gentileza, O o número, número aqui no SAGE. PJ é no SAGE, né? Exato. Ah, SAGE. perdão, achava que era PJ. Só um minuto, rapidamente. Pois não. Eu abro aqui rapidinho. Eu vou repetir o número. Apelação cível, número 028 95 65 14.2021.8.060001. Foi um... É que eu não tinha aberto o site. ela vai encontrar. Teve. Pronto, abri. Pois não. No SAGE, né? No site. Porque eu achava que era PJE, aí eu Sim, não abri aberto. É o 0200 264 80? Não, Não. 028 95 65. É SAGE. Dígito 14 de 2021. Vamos conferir aqui o número no sistema SAGE. Ele não está no sistema na SAGE. apresentação da sessão. Ele é da sessão passada, né? 028 4316, não? 99. É aquele processo que a senhora pediu. Ele não se encontra. Ele é PJE, não? Ele é PJE. Ah, tá. Ele é PJE? É PJE, que é SAGE, está não. anotado como Deixa-me voltar SAGE. lá. Puder me informar qual é o número na fila do PJE, facilita. Ele é o 148 do PJE. Perfeito. Obrigada. Agora sim, eu estou apresentando, Excelência, eu havia pedido vista justamente em razão da sustentação do nobre advogado, para, com maior segurança, revisar esse voto. Mas, de fato, senhora presidente, não houve nenhuma mudança no voto que já havia apresentado na sessão passada. Então, somente assim, esclarecendo essa razão da não modificação e dos argumentos que foram apresentados na sustentação oral, no pedido alternativo de modificação do valor da causa, né, pelo fato do autor candidato, que havia sido candidato no concurso público, e como era o argumento era esse, era de que para o cadastro de reserva, né, para o cadastro de reserva, não havia o direito subjetivo, e sim a expectativa de direito, seria essa, né, houve o pedido de redução do valor da causa. Eu estou mantendo o valor que foi atribuído e foi arbitrado pelo juízo de piso, senhora presidente, porque
de todo modo, qual é a pretensão de quem se candidata, ainda que seja para o cadastro de reserva? É convolar essa expectativa de direito em direito subjetivo, de modo que eu mantive, considerando o cálculo feito pelo juiz pelos 12 meses do salário, que seria aquele cargo pretendido. Então, está-se embasada a ementa, que eu creio solucione a questão. Ação anulatória de ato administrativo, homologação de pedido de desistência, fixação de verba honorária por equidade, impossibilidade, tema 1076 do STJ, imposição dos honorários advocatícios, recursais, apelo conhecido e desprovido. 1. Trata-se de apelação oriunda de ação anulatória de ato administrativo interposta por Marcelo Ramon Duarte Vicente, em desfavor do Estado do Ceará e do Centro Brasileiro de Pesquisa e Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos, SEBRASP, em cujos autos restou proferida sentença homologatória de pedido de desistência, julgando extinta a ação e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. E resignado, o autor ingressou com apelação pela fixação de verba honorária por apreciação equitativa ou subsidiariamente pela redução do valor da causa. A pretensão autoral de aplicação do princípio da equidade ou mesmo de redução da condenação honorária na forma do artigo 85, parágrafo 8º do CPC, encontra óbice, considerando o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, tema 1076, segundo o qual, aspas, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. Embora ressalvando o entendimento pessoal no sentido contrário, firmado nesse precedente vinculante da Corte Superior, tema 1976, para manter a condenação imposta pelo primeiro grau. A apelação, portanto, senhora presidente, conhecida, mas desprovida como voto. Obrigada, desembargador Iraneide. Desembargador Luiz Evaldo. Presidente, eu vou manter também o meu voto provisório pelo desprovimento, acompanhando a doutora relatora. Obrigada, desembargador Evaldo. Realmente o tema é realmente bem complicado, né? A nobre relatora invoca aqui, com toda razão, o tema 1076 para a solução dessa reivindicação. Eu gostaria de pedir vista para examinar mais, porque eu não estou me sentindo bem segura em votar, e o caso concreto talvez traga algum ponto aqui para afirmar mais o meu entendimento. Então, vamos pedir. Tem que verificar, não é? Já a segunda, né? Foi pedida a primeira pelo nobre relator. Bem lembrado, é. Então fica consignado, né? Que será vista coletiva. Vou procurar examinar logo e disponibilizar para com a reflexão dos colegas. Não é tão simples, não é? Como a desembargadora Iraneide já viu e reviu, não é tão simples. Vamos agora voltando aqui à pauta dos pedidos de preferência com sustentação oral. Nós tivemos aquele integrante com a preferência da parte pessoalmente e passamos para os pedidos na ordem cronológica. Nós temos o 1.103 da pauta, apelação cível e remessa necessária 027 1457 34 2021. É o item 101 do PJE.
da relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes, apelante Estado do Ceará, e apelada Fisia Comércio de Produtos Esportivos Limitada. Advogado Dr. Tiago Gualberto de Oliveira. Dr. Tiago Gualberto se encontra virtualmente? Sim, excelência. Pois não. Eu vou só localizá-lo. 101, é o 101 da pauta, exato. Doutor Tiago, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso, excelência. Então, o senhor já está com disponibilizada a palavra para a sua sustentação oral, por 15 minutos. Perfeito. Primeiramente, gostaria de saudar os integrantes dessa colenda Câmara, que faço na pessoa do excelentíssimo desembargador Francisco Gleidson Pontes e os demais colegas advogados presentes fisicamente e virtualmente, membros do Ministério Público e ilustríssimos serventuários e advogado do Estado. Inicialmente, excelências, eu gostaria apenas de contextualizar que a ação de origem, ela trata de uma questão muito pontual e não muito comum, que é o risco de descredenciamento da Fisia, que é uma grande varejista de comércio de produtos esportivos, se eu não me engano, salvo o melhor juízo, uma das maiores do país, de um sistema de diferimento de CMS, que é extremamente importante para essas grandes varejistas, especialmente por conta do volume, né, de operações realizadas, né? Como se sabe, essa exigência é feita pelos estados com autorização constitucional, não se discute aqui a legalidade ou a pertinência da substituição tributária, mas é feita pelos estados como um controle, para controle e para evitar, né, o inadimplemento do tributo, justamente por conta dessas operações em grande volume, né, de valores menores. Então, nessas hipóteses, a depender da natureza da mercadoria, o contribuinte ele recolhe o ICMS de forma antecipada, assim que é dada a entrada em território estadual, das operações futuras, né? O próprio artigo 1º da Instrução Normativa 4013, que é a legislação objeto de debate aqui, indica que esse credenciamento, que é tratado pelo Estado como benefício fiscal, mas quando, na verdade, é apenas um diferimento no recolhimento que o próprio Estado exige que seja feito de forma antecipada, ele diz assim, que é um ipsiliteris, né, o artigo 1º da citada Instrução Normativa. O credenciamento é um mecanismo de controle de autorização pelo fisco da postergação do recolhimento do ICMS antecipado, e aí os confectários do ICMS, a diferença de alíquota, a substituição tributária e o adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza. Então, via de regra, o ICMS ele é devido no momento da operação, tá? Por autorização como forma de melhorar e otimizar a arrecadação, o Estado exige isso de forma antecipada. O que ocorre no Estado do Ceará? Cria-se um credenciamento para que alguns contribuintes que estejam em determinada condição possam recolher normalmente o ICMS, ou seja, em vez de eu recolher ele de forma antecipada, esse recolhimento é postergado para o momento correto da operação. Eu não sou obrigado a recolhê-lo de forma antecipada, e sim no momento da efetiva saída. O Estado trata isso como benefício fiscal, contudo, ele é apenas um diferimento, não há renúncia de receita, não há qualquer tipo de benefício de redução da carga tributária, simplesmente há o diferimento para o momento correto da operação e não antecipado. Isso, por muitas das vezes, tratando de substituição tributária, sabe-se do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, facilita o próprio Estado, em que, havendo a operação concreta, não é necessário utilizar os parâmetros de presunção da base, que futuramente até dariam direito ao contribuinte de ter ressarcido esse ICMS em substituição tributária. Então, não é um benefício fiscal, é apenas um sistema de diferimento, né? Primeiro ponto. O segundo ponto é que a Fisia, que é a apelada, ela cumpriu com todos os requisitos, o que foi muito bem pontuado, tanto pelo Ministério Público na origem, quanto pela sentença proferida pelo excelentíssimo juiz Acó, no sentido de que, em relação à Fisia, não há nenhum impedimento para que ela seja credenciada. Apesar da Fisia não ter
estar em conformidade com o que é exigido pela portaria, o Estado do Ceará entende que ela não poderia se utilizar do credenciamento sob o argumento de que um dos sócios de uma empresa que é sócia da Fisia, ou seja, é um terceiro de terceiro, estaria com o nome no cadastro de contribuintes inadimplentes, que é o CADINE. Né? Sabe-se que existe, no artigo 4º, inciso 3, né, como requisito para a utilização desse credenciamento, que haja regularidade fiscal do titular ou do sócio. No caso em tela, não há irregularidade nem do titular, pois é inconteste que a Fisia possui regularidade fiscal perante o Estado do Ceará, tampouco dos sócios que compõem o quadro social da empresa, da companhia. Nenhum dos sócios que compõem o quadro social da companhia tem qualquer impedimento com o Estado do Ceará. Contudo, o senhor José Magalhães Salazar, ele é sócio do grupo SBF. Esse sim, o grupo SPF, é sócio da Fisia. Não o senhor José Luiz Magalhães Salazar. Portanto, a exigência que é feita, como muito bem observado pelo juízo de origem, ela é para além da própria norma estadual. Não se está aqui discutindo, no primeiro momento, e no que eu acho, no que eu entendo, no que a Fisia entende como sendo o mais sensível em debate, a legitimidade da norma, mas sim a legitimidade do ato que extrapola a própria norma estadual, para muito além, em claro prejuízo do contribuinte. A Fisia, só para que Vossas Excelências saibam de que está falando, é a Nike, é a empresa responsável pela distribuição de todo o material esportivo da Nike, a maior empresa do mundo de material esportivo e uma grande contribuinte no estado do Ceará. Então, cria-se um impedimento, que é um impedimento a entender da empresa ilegal e desnecessário, simplesmente para prejudicar um sistema que é benéfico para todos, não só para a Fisia, mas especialmente para a arrecadação do estado do Ceará. Existem outros argumentos, que são argumentos de ordem constitucional e ordem legal, que até são apresentados de forma subsidiária. Então, caso Vossas Excelências entendam que haveria o que não há, o que é demonstrado de forma categórica e até fácil de ser visualizado, que não há qualquer impedimento, né, que o impedimento determinado pelo Estado do Ceará se justifique com a própria legislação cearense, caso se entenda que há, também não se pode admitir que uma norma impeça ou impute penalidade à figura de uma pessoa por conta de ato de terceiro de terceiro. Seria uma norma absolutamente estranha à própria harmonia do Estado democrático de direito, em que a pena não pode passar da pessoa do apenado. Então, assim, além disso, e ainda mais a agravar a situação, o único débito que é apontado em nome do senhor José Salazar não está no nome dele, está no nome da TNL PSC SA, que foi uma empresa a qual ele fez parte no passado, que ele consta na CDA da empresa e que ele sequer está na execução fiscal. É a execução fiscal 060-931475. Ou seja, ainda que fosse admitido que o impedimento fosse válido, o que se aceita apenas por argumento, trata-se de uma exigência kafkaniana. A gente se encontra diante de uma situação kafkaniana no sentido de que sequer o senhor Salazar poderia se defender, porque ele não é parte, apesar de constar no título executivo, que tem o apontamento. Então, de fato, com todas as vênias possíveis, né, ao que foi apresentado pelo excelentíssimo senhor procurador do Estado, que cumpriu muito bem, né, o seu dever de defender os interesses da fazenda pública, a apelada entende que a sentença deve ser mantida por uma questão de simples justiça, coerência com o próprio sistema, com o próprio Estado democrático de direito. Por todas as razões apresentadas, agradeço aos excelentíssimos desembargadores presentes e devolvo a palavra ao excelentíssimo relator. Obrigada, doutor Tiago. Ao desembargador Gleides para o seu voto. Muito obrigado, senhora presidente.
Minha saudação a Vossa Excelência e a todos os membros da Corte, a nobre representante ministerial, doutora Sheila Pitombeira, doutor Vitor, representante da Digna, Defensoria Pública, advogados, partes, servidores. Presidente, esse processo já está votado. A tese que o nobre advogado, doutor Tiago, meus cumprimentos, doutor Tiago, levanta da tribuna é exatamente essa, a de que a empresa gozaria dos benefícios do diferimento do ICMS, independentemente de qualquer restrição que viesse a ter às empresas que fazem parte ou fizeram parte do conglomerado. Mas esse não é o entendimento que nós aqui temos adotado no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O voto que trago à apreciação, a sugestão do nosso voto, se baseia exatamente na posição do Supremo, na posição do STJ e em decisões do órgão especial desse tribunal e das nossas câmaras. Então, para ser breve, até porque o voto vai ser disponibilizado logo em seguida e já tem votação no sistema prévio, eu vou passar a leitura da ementa que está assim redigida. Ementa tributário e administrativo, apelação e mandado de segurança, sociedade empresária, credenciamento no sistema de pagamento diferido do ICMS, benefício fiscal não alcançado em virtude da inscrição do representante da empresa sócia no CADINE, não configuração de sanção política, sentença reformada, denegação da segurança, apelo conhecido e provido. 1. O credenciamento de que trata a Instrução Normativa Cefaz 40 de 2013 é um mecanismo de controle de autorização pelo fisco, de postergação do recolhimento do ICMS para a data posterior à do registro de entrada de mercadorias ou bens do Estado do Ceará. Item 2. Poderá, no entanto, a condição de beneficiário fiscal perderá, no entanto, a condição de beneficiário fiscal se o titular ou sócio da sociedade empresária esteja inscrito no CADINE, dentre outros motivos. Artigo 4º, inciso 3º, letra A da Instrução Normativa Cefaz, número 40 de 2013. Item 3. No caso, se o representante do grupo SBF-SA, que, por sua vez, é empresa sócia da apelada, tem o seu nome inscrito no CADINE, assim o teve em decorrência de ato de gestão por ele praticado em nome do grupo SBF-SA, de modo que seu comportamento e as consequências dele advindas alcançam a empresa a qual integra, grupo SBF-SA. Por óbvio, consequentemente, não faz sentido inadmitir que tais efeitos deletérios não possam alcançar a empresa apelada, sócia do grupo SBF-SA. Apelação conhecida e provida é o voto, presidente. Obrigada, desembargador Gleides. Palavra da desembargadora Maria Iraneide para o seu voto. Obrigada, senhora presidente. Eu já havia analisado esse processo e o voto do eminente relator, e em votação provisória eu o acompanhei e ratifico neste momento, senhora presidente, a doutora relatoria. Desembargador Luiz Evaldo. Acompanho o doutor relator, presidente. Obrigada. Então, proclamo o resultado, apelação civil e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Agradeço ao doutor Tiago Alberto a sua presença e continuamos, obrigada, continuamos aqui os nossos trabalhos com o item 5.34, apelação civil e remessa necessária, sequência de 4.0.322.16.2005, sistema SAGE, relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes, apelante Ministério Público Estadual e apelados Maria Lúcia Ramos da Silva e outros.
O advogado doutor Paulo César Moreira Franco requereu a sustentação oral em nome dos apelados. Os apelados também são compostos do polo passivo pelo município de Cascavel, mas o pedido foi em relação aos apelados Maria Lúcia Ramos da Silva e outros. Dr. Paulo César Moreira Franco encontra-se presencialmente aqui na nossa sessão e nós vamos aguardar enquanto ele se posiciona na tribuna. Tudo bem, doutor Paulo? Boa tarde. Boa tarde. Queria cumprimentar essa segunda Câmara de Direito Público, na pessoa da presidente, desembargadora Tereza Neumann. Queria saudar os demais desembargadores, a nobre representante do Ministério Público, Defensoria, os colegas advogados aqui presentes e também presentes virtualmente. Pois não. Então, Vossa Excelência terá os 15 minutos para a sua sustentação oral a partir de agora. É dispensável? É dispensada, no caso? É uma ação do município, não, é uma apelação do Ministério Público Estadual contra Maria Lúcia Ramos da Silva e outros, não é isso? Isso. Que o senhor pediu em nome de Maria Lúcia Ramos da Silva. Esse processo, se eu bem lembro, ele é uma ação popular e, em seguida, o Ministério Público propôs uma ação civil pública na perspectiva da improbidade, né? E os requerimentos do Ministério Público em relação à ação, eles já não poderiam ser atendidos em razão até da contratação da realização do certame, que não havia documentação, e ficou um pouco frágil a prova relacionada à conduta de improbidade contra o município, que decorreria, caso a ação fosse julgada procedente, vamos dizer assim, na desnomeação dos concursados, das pessoas concursadas, né? Essa temática é nesse sentido. E aí, a ação em primeiro grau, tanto a ação popular como a ação civil pública foram julgadas improcedentes, e houve, então, o recurso do Ministério Público. Eu compreendo, assim, desembargador, como custos legis, né, oficiando aqui no segundo grau, que, assim, a atuação do Ministério Público poderia ter sido mais, vamos dizer assim, contundente se ela houvesse ocorrido na própria ação popular, na requisição da documentação, porque a ação popular ela foi muito próxima da realização do evento. E a ação civil, se não me falha a memória, a ação popular ela é de 2005. Mas o juiz julgou as duas ações. Ele considerou que as ações eram conexas e julgou as duas. E a ação civil pública é de 2008, então já havia decorrido a suspeita era se o concurso havia sido lícito e se as contratações, se os aprovados atendiam aos requisitos do edital para as funções que deveriam exercer, né? Então, eu considero que a prova, de uma certa forma, em razão do decurso do tempo, se apresenta um pouco com a fragilidade, sobretudo em razão das alterações da lei da improbidade. Por isso que o Ministério Público não se inscreveu para fazer uma sustentação oral no posicionamento do recurso, certo? Pois não. Então, Vossa Excelência, o relator, disponibiliza imediatamente? Não. Exato. Então, eu verei se o doutor Paulo César indaga, se o senhor dispensa a sustentação oral, tendo em vista que atende os interesses dos clientes de Vossa Excelência. Perfeitamente, Excelência. Então, já passo a palavra ao nobre relator para a emissão do seu voto. Não, presidente, é realmente um processo muito antigo, né? Remonta de 20 anos. Acho que aqui tem algumas pessoas que fazem parte dessa ação. Professores do Estado, da municipalidade, né, envolvendo essas duas ações que a doutora representante do Ministério Público, a doutora Sheila, aponta. E, de fato, nessas duas ações, nada ficou constatado, comprovado, e o juiz resolveu as duas de uma só vez.
Veio, então, o apelo do MP e o município é apelado também nessa condição, juntamente com as professoras. Eu vou ler o cerne da ementa, o núcleo da ementa, que resolve toda a nossa situação. Constitucional e administrativo, ação civil pública, autoria do Ministério Público, ação popular, concurso público, pedido de anulação, fundamento do pedido, afirmação de fraude, sentença de improcedência, ausência de prova dos fatos configuradores dos vícios descritos na petição inicial, apelação ministerial e duplo grau obrigatório de jurisdição, nulidade do contrato celebrado pelo município com a entidade executora, inovação recursal, normas do edital, discricionariedade administrativa, limites, princípios constitucionais da administração pública, prova dos fatos afirmados na petição inicial, ônus da parte autora, fraude e má-fé não demonstradas, apelação parcialmente conhecida e desprovida, sentença confirmada em duplo grau de jurisdição obrigatória. É o voto. Obrigada, desembargador Gleice. Desembargadora Maria Iraneide, como voto? Obrigada, senhora presidente. Eu ratifico o voto provisório, acompanhado o do outro relator. Desembargador Luiz Evaldo. Confirmo, presidente, o meu voto provisório também, acompanhando o eminente relator. Então, proclamo o resultado com apelação, não, conhecida a remessa necessária e desprovida, e conhecida parcialmente a apelação cível e desprovida. Perfeito. Ok? Confirmada a Obrigado. sentença. Confirmada a sentença. Obrigado Encerrado. a todos. Encerrar. Tenham uma boa tarde. Boa tarde, doutor. Sim. Peça a ele. Doutor. Tchau. Vamos, então, continuar com... Oi. Demorou muitos anos. Essas coisas é que deixam a gente angustiado. 20 anos. Possivelmente esse concurso pudesse até ter sido anulado mesmo, mas 20 anos. As pessoas já trabalharam, foram para fora, voltaram para dentro. Voltaram. É uma confusão. O próprio tempo já corroeu qualquer... Já acabou. 600, realmente. E outra Muita coisa, coisa. uma ação promovida por um único dos concorrentes se dizia Boa tarde. prejudicado. Até mais. Uma pessoa só fez a desgraça. Teve todo esse emperrou, né, durante anos, décadas. É lastimável. Porque ele poderia, na manifestação da ação popular, estava bem quente a questão, ter pedido tudo aquilo que ele iria pedir na ação civil pública. Pois é. Fizeram duas ações e nenhuma surtiu efeito. Realmente complicado. Né? Pelo menos hoje eles estão felizes. Pelo menos foi bem resolvido, não é? Foi reconhecido o direito hoje. O item 1.68, nós temos uma apelação civil número 020-58-17-37-2022, o item 76 do PJE da minha relatoria. Apelante ao Sindicato dos Oficiais, Barbeiros e Empregados em Institutos de Beleza e Cabeleireiros de Senhoras de Sobral, representado pela advogada, doutora Flávia Luquélia Marques, aqui presente. Boa tarde, doutora Flávia, os cumprimentos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, excelentíssima senhora desembargadora Tereza Neumann, digníssima relatora no presente processo, cumprimento, né, a vossa excelência. Sim. E os demais membros dessa egrégia Câmara, Saúdo também os ilustres representantes do Ministério Público e os meus colegas advogados, né, que estão aqui presentes, tanto, né, pela videoconferência, mas vi também que tem alguns presencialmente, tá? Fazendo um breve... Perdão, não compreendi. Não, só um minuto, doutora Flávia, agradeço os cumprimentos, só complementando o apelado ao município de Sobral, e gostaria de antes indagar a Vossa Excelência se há dispensa da leitura do relatório. Eu gostaria que ele fosse lido ou pode dispensá-lo?
Pode ser? dispensá-lo, sim. Isso, pode dispensá-lo, tá? Vou Pois fazer um breve não. resumo. Ótimo. Na... Então, eu já lhe passo a palavra para os seus 15 minutos de sustentação oral. Tudo bem. Pois não, doutora Flávia, a senhora está com a palavra, pode iniciar a sua sustentação oral. Tudo bem, muito obrigada, tá? Fazendo um breve resumo do caso, na sua origem, trata-se de uma ação de obrigação de fazer ajuizada pela apelante em face do município de Sobral, visando a retificação da matrícula de um imóvel, né, de matrícula número 578, é um terreno, na realidade, de mais ou menos aproximadamente 600 metros quadrados, localizado aqui mesmo em Sobral. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na suposta ausência de efetividade da doação do imóvel pelo município de Sobral ao apelante, né? Excelências, a cerne principal da questão é justamente a validade da doação do imóvel em questão, que foi autorizado pela lei municipal vigente da época, no caso, a lei número 022 de 1990. A apelante ela defende que a doação é válida e que o município de Sobral deve proceder com o desmembramento e a retificação da matrícula conforme solicitado. A doação do imóvel ela foi regularmente autorizada, né, como já comentado, pela lei municipal vigente, número 022 de 1990, concedendo à apelante o direito adquirido sobre o imóvel. O apelado, por sua vez, sustenta, né, de forma equivocada, que a lei de número 8.676 de 1993, que regulamenta as licitações e contratos de administração pública, deveria ser aplicada retroativamente no caso, o que não procede, né, tendo em vista que a Constituição Federal ela veda a aplicação retroativa de leis para prejudicar os direitos adquiridos, lá no seu artigo 5º. Excelências, esse caso ele trata-se de uma defesa de um direito adquirido, amparado por lei, que não pode ser desconsiderado, né, pela interpretação equivocada ou pela aplicação de uma lei retroativa, né, uma lei que foi posterior àquele momento da doação. Então, nesse caso, diante dos fundamentos expostos, o que nós requeremos a este egrégio tribunal é justamente a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem, reconhecendo a validade da doação do imóvel e determinando que o município de Sobral proceda com o desmembramento e a retificação da matrícula do imóvel de matrícula 578, criando-se ali uma matrícula individualizada do terreno e, consequentemente, registrando o imóvel no nome do apelante. Em suma, espero ter me feito clara nesse sentido. Se tiver algum questionamento, também estou à disposição, mas desde já agradeço a atenção de todos. Pois não. Agradecemos também, doutora Flávia, a sua exposição, sucinta, mas bem clara. E eu passo, então, a síntese do julgamento pela leitura da ementa. A ementa, ela é sucinta, mas o voto desenvolve o entendimento. Ementa, direito civil e administrativo, apelação cível, ação ordinária de obrigação de fazer, pretensão autoral de condenação do ente municipal a retificar a matrícula de imóvel, registrando-o em seu nome. Alegada doação do imóvel pelo ente municipal não perfectibilizada. Autorização legislativa que, além de não atender aos requisitos legais do artigo 17, inciso 1, parágrafo 4º da lei 8.666 de 93, não afasta a necessidade da emissão do decreto de doação pelo Executivo Municipal. Esse também é um ponto nodal, né, de bastante discussão entre as partes. A necessidade da emissão desse decreto, que eu estou considerando que ele seria imprescindível para a configuração da doação. Sentença de improcedência confirmada, recurso conhecido e desprovido. Assim que me posiciono e passo aqui a palavra à desembargadora Anaílde para o seu voto. Acompanhei atentamente o julgamento e, como manifestei na votação provisória, ratifico neste momento. Obrigada, desembargadora Anaílde. Desembargador Gleidson. Não, presidente. Eu faço meus cumprimentos à doutora Flávia e informo que confirmo o voto provisório, acompanhando Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Gleidson. Agradeço aqui, doutora Flávia, a sua presença, proclamando o resultado, apelação civil conhecida e desprovida. Tenha uma boa tarde
bom trabalho e continuamos aqui com a pauta. Muito obrigada, um ótimo trabalho a todos. Solicito também permissão para sair da chamada. Pois não. 1.118 da pauta. Agravo de instrumento número 300, 2407, 46, 2024. É o item 28 do PJE. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Agravante Paula Régia Freire de Carvalho Macedo, advogada da senhora Paula, a doutora Fernanda Benício Rodrigues Araújo, aqui presente virtualmente. Agravado município de Juazeiro do Norte. Doutora Fernanda, boa tarde, meus cumprimentos à senhora e lhe pergunto... Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, bem, tranquilo. Lhe indago se dispensa a leitura do relatório. Dispensa. Então, Vossa Excelência já terá os 15 minutos para fazer a sua sustentação oral a partir de agora. Boa tarde a todos. Saúde a presidência, os relatores e os demais membros presentes. Excelências, tentarei ser breve, pois sei que o tempo dos senhores é precioso. Trata-se de uma ação proposta em face do município de... Vocês estão me ouvindo? Pois não. Desculpe. Trata-se de uma ação proposta em face do município de Juazeiro do Norte, em que a autora pleiteia a posse em cargo público, uma vez que foi aprovada na colocação geral número 362, sendo a 38ª colocada do cadastro de reserva para o cargo de professor fundamental 1, primeiro ao 5º ano. No certame, foram ofertadas 324 vagas imediatas e 972 vagas em cadastro de reserva para o cargo. A agravante teve a sua expectativa de direito transformada em líquido de certa nomeação após comprovada a existência de 93 cargos vagos, excelências, decorridos de desistências e exonerações que ocorreram durante a validade do concurso público e de sua preterição por contratação de servidores temporários, segundo documentação que passarei a me referir. O presente agravo foi interposto em face de decisão que não concedeu a posse da candidata, pois, apesar de comprovar documentalmente no juízo de piso os cargos vagos suficientes para sua nomeação, essa não foi concedida. Ressalto que, em relação às vagas, excelências, estou mais que comprovado a quantidade de vacâncias que chegam na colocação da candidata, que está na 38ª posição do cadastro reserva. Isso porque existem 22 exonerações devidamente comprovadas. Eu gostaria de ressaltar que essas exonerações foram publicadas no próprio Diário Oficial do município e no seu portal, conforme o ID 12417160, além de 71 candidatos que não assumiram o concurso público, conforme documentação que foi fornecida pelo próprio município, através de decisão judicial que foi solicitada no juízo de piso, que está presente no ID 13792426, ou seja, há 93 cargos vagos de vacâncias ocorridas durante o prazo da validade do concurso. Isso é bem importante mencionar. Esses cargos correspondem a 28% das vagas ofertadas nos certames que não estão preenchidas, sendo mais que suficientes para comprovar a vaga da agravante e demonstrar o fumo boniuris do que foi alegado na ação. Além disso, a preterição resta comprovada através do documento de ID 14006348, o qual demonstra a quantidade de 70 contratos temporários de professores de Fundamental 1. Ora, excelências, não é razoável presumir que a quantidade de 70 temporários se justifica para cumprimentos de situações legais, como, por exemplo, licenças. Há indícios de irregularidades e reiteração nessas contratações. É essencial eu mencionar aqui o tema 784 do STF, que nos fala o seguinte: o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado no cadastro de reserva surge nas seguintes hipóteses. Hipótese de número 3. Quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição dos candidatos de forma arbitrária e motivada por parte da administração.
tem-se que a agravante se enquadra na hipótese preceituada, pois comprovadamente existe o seu cargo vago e houve preterição motivada através da reiteração de contratos temporários. Por fim, eu gostaria de destacar que o egresso tribunal está se posicionando de forma favorável às convocações de forma liminar desses candidatos de professor fundamental 1 do presente concurso municipal. O terceiro gabinete da segunda Câmara de Direito Público manteve decisão liminar de piso em que foi concedida a posse da candidata na posição 13 do cadastro de reserva, conforme ID 14081551. Já o quinto gabinete da terceira Câmara de Direito Público manteve a posse concedida de forma liminar pelo juiz de Pisa da candidata aprovada na posição 44 do cadastro de reserva, posição posterior da agravante, conforme foi citado no ID 14006344. Diante do exposto, gostaria de pedir pelo provimento do presente agravo. Agradeço pela oportunidade de realizar a sustentação. Boa tarde a todos. Obrigada, doutora Fernanda. Você quer falar com o relator dos famílias do leite para a síntese do julgamento? Oi? Oi, não, presidente. Doutora Fernanda, quer falar? Não, desculpe, é porque estava baixo o áudio das excelências. Agora eu já estou ouvindo perfeitamente. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Presidente, relatado pela candidata, aí está fácil de compreensão, né? A matéria aqui ela é nebulosa. Nós estamos diante de uma decisão liminar para nomeação de candidato aprovado no quadro de reservas. O juiz indeferiu. Quer dizer, se fosse admitir essa hipótese de preterição, teríamos que aguardar pelo menos a instrução do processo. É muito temerário. Em sede de liminar, se dá posse a candidato em cadastro de reserva e ainda sem a instrução do processo. O juiz negou. E eu estou aqui confirmando a decisão do juiz com o seguinte núcleo do elemento: agravo de instrumento em ação declaratória combinada com pedido de obrigação de fazer concurso público, aprovação fora do número de vagas previsto no edital número 01/2019, 38ª colocada no cadastro de reserva, discricionariedade do administrador, liminar indeferida, requisitos cumulativos não preenchidos, precedentes jurisprudenciais consolidados do STF, STJ e deste sodalista. Recurso conhecido e não provido, decisão interlocutória mantida, é o voto. Obrigada, senhora presidente. Como bem disse o presidente relator, senhora presidente, ainda estamos falando em agravo de instrumento, né? Então, eu também considero que, no momento, é temerário modificar a decisão do juiz de piso e, portanto, eu ratifico o voto provisório acompanhando a doutora relatoria. Acompanho a doutora relatoria, presidente. Apelante, a construtora Estrela, apelado, Estado do Ceará e Guanabara. Em nome da apelante, construtora Estrela Limitada, solicita a sustentação oral do doutor Leonardo também presente aqui na nossa sala. Eu verifico que a confirmação da relatoria e o voto atende aos interesses relevantes. O senhor se posicionar, está tudo Tá tudo tranquilo aqui.
De uma celeridade. Eu vou dispensar a sustentação oral, eu vou só aproveitar a oportunidade para cumprimentar a segunda Câmara de Direito Público e a doutora Sheila Pitombeira, que eu não sei se é minha parente, mas desde o começo eu já ouvi falar muito da doutora, tá ok? Obrigado pela oportunidade e uma boa tarde. Aguardo, sim. Muito obrigado. Agradeço. Bem, presidente, eu vou ler o núcleo da emenda. Eu represento a Roque Estrela Construções. Isso. É a mesma empresa. É a mesma empresa. Roque Estrela, a mesma coisa. Isso, é a mesma coisa. É porque mudou. Primeiro a Estrela, depois mudou para Roque. Isso. Obrigado. Então vamos à leitura da emenda. Processual civil e administrativo, desapropriação por utilidade pública, julgamento antecipado da lide, apelação, perícia judicial. Necessidade, artigos 14 e 23 do Decreto-Lei 3.365, de 41. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Prejudicialidade da análise dos demais capítulos. Retorno dos autos à vara de origem. É o voto. Muito obrigado. Obrigada, desembargador Cleiton. Vamos passar agora para a votação, ouvindo a desembargadora Iraneide. Com a relatoria, senhora presidente. Desembargador Evaldo. Acompanho o eminente relator, presidente. Obrigada. Então, proclamo o resultado. Apelação conhecida e provida. Isso, desembargador Cleiton. Então, encerrado o julgamento, agradecendo aqui a presença do doutor Leonardo. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Conferindo aqui para se há mais algum. Encerramos, então, a nossa pauta de hoje das sustentações orais. Passamos agora às manifestações da Procuradoria-Geral de Justiça, indagando a excelentíssima representante desta Procuradoria se há alguma manifestação nos processos desta sessão. Não, senhora presidente, obrigada pela oportunidade. As manifestações já estão postas nos autos. Muito obrigada. Indago da mesma forma ao ilustre representante da Defensoria Pública, doutor Vitor, se há alguma manifestação dos interesses da vossa instituição nestes processos da sessão de hoje. Meus cumprimentos, presidente, demais desembargadores. A Defensoria Pública também não tem nenhuma manifestação a apresentar e ratifica também as manifestações já realizadas nos recursos. Obrigada, doutor Vitor Emanuel Esteves. Caminhando para a nossa finalização dos votos provisórios, ratificação, eu indago, iniciando pela desembargadora Maria Nailde, sobre os votos proferidos, se há confirmação ou não, já verificando que aqui nós temos 4 itens a serem chamados. Vossa Excelência gostaria de enumerá-los, ou eu posso... Pois não, senhora presidente, muito bem lembrado aqui, nós temos aqui, eu iniciei dizendo que nos demais feitos, eu ratifico o meu entendimento, seja na condição de relatora ou na condição de vogal, nos 2 sistemas. No entanto, esses 4 agravos de instrumento, 1.142, 1.143, 1.24 e 1.25, em que a temática é aquela em que há sempre a minha divergência. E hoje são 2 aqui da relatoria do desembargador Evaldo e 2 feitos da sua relatoria. Passo aqui a nominá-los. Da relatoria do desembargador Evaldo, agravo de instrumento de número 316-51-37-2024, bem como agravo de instrumento de número 318-48-89-2024.
e da relatoria de Vossa Excelência, presidente da Câmara, desembargadora Tereza Neumann, o agravo de instrumento de número 310.60.75/2024, bem como o agravo de instrumento de número 313.91.57/2024. Digo eu, os agravos de instrumento em epígrafe discutem, em suma, se o esgotamento dos meios de localização do executado exige a necessária requisição pelo juízo de informações sobre o endereço do devedor nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, conforme se extrai do artigo 256, inciso 2, parágrafo 3º do CPC de 2015. Quando do julgamento do agravo de instrumento de número 3.681/71/2023, eu já havia divergido do entendimento sustentado pelos ilustres desembargadores Luiz Evaldo Gonçalves Leite e Tereza Neumann Duarte Chaves, pois, resumidamente, considero que a validade da citação ficta é suficiente apenas o insucesso da citação por AR e por mandado, não sendo aplicável a norma do CPC, as execuções fiscais, uma vez que esta tem disciplina específica no artigo 8º, inciso 3º, inciso 3 da Lei 6.830/80. Sendo assim, adotando idêntica premissa na espécie e renovando as venhas aos nobres relatores, voto por negar provimento aos recursos, para manter as decisões ora impugnadas. É assim que me manifesto. Pois não, nos 4 nominados, né, desembargadora Ailde. Apenas para melhor situar, porque provisoriamente já vimos todas essas questões, já nos posicionamos. Mas para obedecer ao nosso rito e ficar bem claro cada um deles, eu gostaria de solicitar a relatoria do desembargador Evaldo para a leitura da verbetação, pelo menos, do ponto 1.142, que é o agravo de instrumento 316.51.37.2024, sistema PJE. Não, sim, mas já está lá provisório só para consignar e fazer a votação de um por um. Não? Esse voto, que é idêntico ao outro processo, que também a desembargadora Nailde está votando de forma contrária, né? Exato. Então, eu emento agravo de instrumento de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento de execução fiscal, recurso conhecido e provido, citação do devedor por aviso de recebimento e por mandado frustrada, a citação. Consulta do endereço do executado nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviços públicos. Necessidade, ponto. Artigo 256, parágrafo 3º do CPC de 2015. Aqui, para o desenho do caso concreto, cabe requerir tão somente se foi válida a citação por edital realizada nos autos de origem. 2. Realmente a citação por edital é cabível quando frustradas as demais modalidades. A teor do verbete simular número 414 do Supremo Tribunal de Justiça. Ocorre que, de acordo com o entendimento daquela Corte Cidadã, o esgotamento dos meios de localização do executado, a fim de permitir a citação vitalícia, passa pela necessária requisição pelo juízo de informações sobre o endereço daquele nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, conforme se extrai do artigo 256, inciso 2, romano, e parágrafo 3º do CPC 2015. Na espécie, não sendo realizadas as diligências necessárias, deve ser reformada a decisão agravada, a fim de julgar procedente a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade da citação por edital de todos os atos processuais subsequentes. Agravo conhecido e provido, com a devida vênia à nobre desembargadora Nailde. Pois não, obrigada, desembargador Evaldo.
Por minha vez, eu acompanho a relatoria e, diante do voto já antecipado pela nobre desembargadora Nailde, proclamamos o resultado por maioria, agravo conhecido e provido. Passando ao seguinte, que é o agravo de instrumento 300.18.48.89 de 2024, eu sei que é a mesma matéria, mas solicito a gentileza do desembargador Evaldo enunciar a ementa, por favor. Agravo de instrumento, decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, terminando o procedimento de execução fiscal, recurso conhecido e provido, citação do devedor por aviso de recebimento e por mandado frustrado, consulta do endereço executado nos cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos. Necessidade. Artigo 256, parágrafo 3º do CPC 2015, recurso conhecido e provido. Não sei se é o bastante. É o bastante, bastante. A questão já está bem delineada. Então, por minha vez, acompanho a nobre relatoria, com a divergência já externada pela desembargadora Nailde, e proclamo o resultado, agravo de instrumento conhecido e provido. Obrigada, desembargador Evaldo. Passo agora aos processos também da mesma temática, da minha relatoria e do sistema, também estão ambos no sistema PJE. E faço também aqui a leitura, só para ficar bem consignado, para os efeitos de julgamento. Estou localizando a ementa. Terei apenas a parte da verbetação para o mesmo assunto. Ementa administrativa, agravo de instrumento, decisão interlocutória, em que aqui ficou cortando a leitura. Que acolhe em parte exceção de pré-executividade, ausência de esgotamento das tentativas de localização do executado, devido ao exequente de utilização de outros meios disponíveis, acolhimento da exceção de pré-executividade para anular a citação editalícia. Como resultado, agravo de instrumento conhecido e provido, o acolhimento da exceção de pré-executividade, Então, aqui, com a palavra desembargadora Nailde, que já confirmou dentro do seu entendimento. Confirmei a minha votação na condição de relatora e vogal e nos dois sistemas. E passo aqui ao desembargador Gleidson sobre esse ponto. Presidente, eu gostaria de um esclarecimento. Essa decisão que inacolheu a exceção de pré-executividade. Sim. Ela enfrenta que matéria? Matéria de mérito ou apenas... É um agravo. Mas não é mérito, não. Por isso que não vai para a votação estendida. Não, mas eu vou votar agora. Não. Terceiro membro. O voto porque agora o voto é meu. Tem razão, tá certo. Desculpa, eu só queria entender, porque Sim. Eu aprendi que o comparecimento espontâneo do réu supre a citação. Mas aqui no caso, eu lerei aqui os itens da emenda, porque fica melhor, né? Mais elementos. Está bem. No sistema aqui, eu vou só pedir aqui uma ajuda à secretária, porque no sistema PJE está na justificação aqui à direita, ele está cortando. Então, vamos ver se aí tem a condição melhor de leitura. Eu não trouxe expresso, mas esse agravo de instrumento. Agora, eu não tenho ele, né? É o número 23. Vê na íntegra, desembargadora Neide, porque aqui eu não tenho todo na íntegra.
Talvez aí com a ajuda de... Porque a leitura, as últimas palavras, elas estão... De que não se esforça, não há necessidade de ir atrás. 23. Não, no relatório eu não posso. Havia uma exceção, ele se deu por citado. Não tem mais que se questionar a citação vitalícia. Não faz o seguinte, presidente, eu vou ficar com vista desses dois, melhor, porque a questão... Resolvendo tirar a decisão dela, ela já entra no outro. Avanço, né? Avanço, né? Eu já estou me antecipando, porque eu acho Ótimo. que o conhecimento dele supriu. Pronto, então é melhor, mesmo que faz uma... Que é anular a citação vitalícia. E aí, acaba o processo? Então, vista concedida ao desembargador Gleison, com muita propriedade das suas observações. Pede vista só? Pede vista de ambos, 1.24 e 1.25. Só os dela, né? Porque lá já a turma já houve o julgamento, com a divergência da desembargadora Anaíde. Mas esses dois eu entendo que merece. É porque o sistema foi colocado, a régua para... Não tem condição de leitura agora. Mas é bem melhor o assunto ser examinado com as luzes aí de Vossa Excelência. Então, continuando, então fechamos aqui a votação com o pedido de vista do desembargador Gleison. E, no mesmo passo, lhe passo a palavra sobre os outros processos. E demais processos, eu confirmo, presidente, todos eles na condição de relator e vogal. Passo, então, a palavra à desembargadora Maria Iraneide sobre... Igualmente, senhora presidente, confirmo todos os votos por mim proferidos, na condição de relatora e vogal, ambos os sistemas. Ambos os sistemas, exatamente, é porque nós temos hoje ambos os sistemas. Desembargador Luiz Evaldo. Confirmo, presidente. Todos os votos por mim proferidos, tanto na qualidade na condição de relator ou de vogal nos sistemas PJE e SAGE. Obrigado. Obrigada também. Por minha vez, ratifico também todos os votos provisórios proferidos, a qualidade de relator e vogal em ambos os sistemas. Indago a secretária, doutora Ismênia, quantos processos foram julgados? 142. Concluída a nossa votação, indago também aos pares se há algum registro a ser feito na data de hoje. Nenhum? Hoje não é, vamos encerrar. Todos concordam com? Pois não. Fica anotado para o nosso encaminhamento. Declaro, então, encerrada a sessão. Desejo a todos excelente semana e até a próxima, se Deus quiser.